Olá, eu me chamo Roberta e vou ministrar para vocês o módulo de Álgebra Básica 2. Nesse módulo, veremos os seguintes assuntos: frações, produtos notáveis, fatoração e simplificação. Então, vem comigo. Frações. Definição. Qual é a definição de frações para vocês? Uma fração é a representação de uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. Uma fração também é a representação de uma divisão. Uma fração é um número racional. E como que a gente representa uma fração? A gente representa as frações colocando um número sobre o outro. O termo superior, ou termo de cima da fração, é denominado numerador. E o termo inferior, ou termo de baixo, é denominado denominador. Vamos ver um exemplo de fração. Ao se tratar de pizza, quando temos uma pizza, ela é representada pela fração 8 sobre 8, pois uma pizza possui 8 pedaços iguais, ou 8 pedaços inteiros, né? Sendo assim, cada pedaço é representado pela fração 1 sobre 8. Pensem comigo. Se eu quiser tirar um pedaço dos 8 que eu tenho, eu represento por 1/8. Se eu quiser tirar 2 pedaços dos 8 que eu tenho, eu represento por 2/8. Se eu quiser tirar 6 pedaços dos 8 que eu tenho, eu represento por 6/8. Eu sempre represento uma fração colocando a parcela que eu estou pegando sobre o total de parcelas. Sendo assim, se eu quiser metade da pizza, como uma pizza inteira tem 8 pedaços, então eu quero 4 pedaços, que é representado pela fração 4/8, já que eu estou tirando 4 de um todo. E ao simplificar essa fração 4/8, eu tenho que ela é 1 sobre 2, meio, de metade. Tipos de frações. Quando falamos de tipos de fração, temos 4: a própria, imprópria, mista e aparente. Fração própria. São frações em que o numerador é menor do que o denominador, ou seja, representa um número menor do que 1. Se eu pegar, por exemplo, aqueles 2/8 de pizza, a gente tem que é uma fração própria, porque o numerador, que é 2, ele é menor do que o denominador, que é 8. E além disso, se a gente dividir 2 por 8, a gente tem que estudar 0,25, que é um número menor do que 1. Outro exemplo disso é o 2/7, né? Porque se a gente dividir 2 por 7, a gente tem 0,2857 e assim vai. E além disso, o 2, que é o numerador, ele é menor do que o denominador, que é 7. Fração imprópria. São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que 1. Um exemplo disso é o 5 sobre 3, ou 5/3, porque o numerador, que é 5, ele é maior que o denominador, que é 3. E além disso, se dividirmos 5 por 3, temos que isso é 1,666, que é uma dízima, que é um número maior do que 1. Fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito numa forma de fração. Então, o 6 sobre 3, ou 6/3, ele é igual a 2, porque 6 dividido por 3 é 2. Então, esse é um exemplo de uma função aparente, porque ela representa um número inteiro. Mas a gente tem outras, por exemplo, 9 sobre 3.
ou 9/3. Se a gente dividir o 9 por 3, a gente vai ter que o resultado vai ser 3, que é um número inteiro, né? Fração mista. A fração mista ela é constituída por uma parte inteira e uma parte fracionada. Exemplo: 1/3 e 2/6. O que significa isso? Suponhamos que eu tenha 2 barras de chocolate. Cada uma dessas barras contendo 6 quadradinhos. E eu quero comer uma barra inteira e 2 quadradinhos da outra barra. Então eu vou pegar 6 quadradinhos de 6 da primeira barra, que é igual a 1, e vou pegar 2 quadradinhos de um total de 6 da segunda barra. E eu vou ter comido uma barra inteira e 2/6 da outra. Faça o exercício 1 da lista. Operações de frações. Quando a gente falar de operações, a gente vai ter 4 operações também, né? Que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição. Para somar frações, é necessário identificar se os denominadores são iguais ou se são diferentes. Se eles forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Exemplo: 7/2 mais 4/2. Como os denominadores, que são os números de baixo, são iguais, basta repetir esse denominador para o resultado. E agora o que resta é somar os numeradores. Então, 7 mais 4 é igual a 11. E assim a gente tem o resultado, que é 11/2. Mas e se os denominadores forem diferentes? Aí, antes de somar, a gente tem que transformar essas frações em frações equivalentes de mesmo denominador. Para tal objetivo, a gente só precisa seguir esses passos. Multiplicar os denominadores, que são os números de baixo, para achar um novo denominador. Pegar o denominador da segunda fração e multiplicar pelo numerador da primeira, e pegar o denominador da primeira fração e multiplicar pelo numerador da segunda. E após isso, eu somo os resultados. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho 1/5 mais 2/3. Então, a primeira coisa que eu analiso, os denominadores são iguais? 5 e 3 são iguais? Não são, né? Então, eu preciso transformar essas frações em frações equivalentes de mesmo denominador. Como que eu faço isso? Eu pego os denominadores, que são 5 e 3, e multiplico eles entre si. Então, 5 vezes 3 é 15, certo? Agora que eu já tenho esse número, eu pego o denominador da segunda fração, que é 3, e multiplico pelo numerador da primeira, que é 1. Então, eu faço 3 vezes 1. E agora, eu pego o denominador da primeira fração e multiplico pelo numerador da segunda. Então, eu pego 5 vezes 2. E agora, eu somo esses valores em cima. Então, 3 vezes 1 é 3 e 5 vezes 2 é 10. E 3 mais 10 é 13. 13/15. Observação. Outro método mais formal de transformar frações em frações equivalentes é o mínimo múltiplo comum, MMC. Nesse método, devemos dividir o MMC encontrado pelo denominador e o resultado multiplicamos pelo numerador de cada fração e somamos. Subtração. Para subtrair frações, temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma, ou seja, verificar se os denominadores são iguais. Se forem, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. Exemplo: 5/9 menos 4/9. Como os denominadores são iguais, que são os números de baixo, eu copio esse denominador para o resultado. E agora tudo que resta é subtrair os numeradores, que são os números de cima. Então, 5 menos 4 é igual a 1. E a gente tem que o resultado é 1/9.
Se forem diferentes, para a gente poder efetuar a subtração, precisamos obter frações equivalentes de mesmo denominador. Então, se a gente tiver 6 sobre 7 menos 1 sobre 3, a gente tem que os denominadores são diferentes. Então, temos que achar uma fração equivalente de mesmo denominador. Para isso, a gente multiplica 7 por 3, que dá 21. E agora, a gente pega o denominador da segunda fração, que é 3, multiplica pelo numerador da primeira, que é 6, menos o denominador da primeira fração, que é 7, vezes o numerador da segunda fração, que é 1. 3 vezes 6 dá 18, menos 7 vezes 1, que é 7. Então, 18 menos 7 dá 11. E a gente encontra que o resultado é 11 sobre 21. Multiplicação. A multiplicação de frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. Então, se eu tiver 3 sobre 2 vezes 7 sobre 5, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar os números de cima entre si e multiplicar os números de baixo entre si. Então, 3 vezes 7 é 21, sobre 2 vezes o 5, que é 10. Encontrando, então, a fração 21 sobre 10. E, por fim, a divisão. Na divisão entre duas frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda, ou seja, inverte-se o numerador e o denominador da segunda fração. Vamos ver um exemplo. 3 sobre 4 dividido por 3 sobre 2. Então, eu copio a primeira fração, que é 3 sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, antes era 3 sobre 2, agora será 2 sobre 3. O numerador e o denominador trocam de lugar. E assim, tudo o que resta é efetuar a operação de multiplicação de frações. Então, eu tenho que 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 3 é 12, encontrando a fração 6 sobre 12. Aí, agora vocês façam o exercício 2 da lista. Agora veremos os produtos notáveis. Os produtos notáveis nos ajudam a fatorar expressões algébricas de maneira que facilite nos cálculos e evitem erros de sinais. São elas: o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O próximo produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. Para isso, fazemos a distributiva. O que seria isso? A gente pega o primeiro termo da primeira expressão e multiplicamos pelos termos das expressões seguintes. E pegamos o segundo termo da primeira expressão e repetimos o processo. Ou seja, A vezes A, que é igual a A quadrado, e A vezes menos B, que é igual a menos AB. Aí, agora pegamos o B, que fica B vezes A, que é igual a BA, ou AB, não importa a ordem, e B vezes menos B, que dá menos B ao quadrado. Resultando, então, que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O cubo da soma de dois termos. O cubo da soma de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado mais
o cubo do segundo termo. Posteriormente a isso, temos o quadrado da soma de 3 termos. Então, a gente tem que isso é o quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo mais o quadrado do terceiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o terceiro mais 2 vezes o segundo termo vezes o terceiro. Depois disso, temos que a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado é igual ao cubo do primeiro termo mais o cubo do segundo termo e que a menos b vezes a ao quadrado mais ab ao quadrado mais b ao quadrado é igual ao cubo do primeiro termo menos o cubo do segundo termo. É importante ressaltar que a gente só precisa de fato memorizar as 3 primeiras expressões. Elas que vão nos ajudar mais nas fatorações de expressões algébricas. As outras expressões a gente consegue deduzir fazendo a distributiva, então não precisa memorizar. Fatoração. A fatoração consiste em agrupar fatores que compõem uma determinada expressão ou valor. Um exemplo: y ao quadrado mais 6y mais 9. A gente pode reparar que essa expressão vem do quadrado da soma. O que seria o quadrado da soma? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, né? Se a gente vê isso, a gente consegue identificar que essa expressão ela é igual a y mais 3 ao quadrado, porque o quadrado de y é y ao quadrado, mais 2 vezes y vezes 3 dá 2 vezes 3, y dá 6, y e o quadrado do segundo termo, que é 3, dá 9. Então, a gente consegue identificar que o y ao quadrado mais 6y mais 9 é igual ao y mais 3 ao quadrado. Que nem no segundo exemplo. M ao quadrado menos 10m mais 25 é igual a m menos 5 ao quadrado, porque a gente usou aí o quadrado da diferença. Então, se a gente fazer o quadrado da diferença no m menos 5 ao quadrado, a gente retorna naquela expressão que a gente queria fatorar. E já no terceiro caso, a gente tem que x elevado à sexta mais 9, isso nos lembra muito a expressão, o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Porque ela sempre resulta num número ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, quando a gente fatora essa expressão, a gente tem que isso é igual a x ao cubo mais 3 vezes x ao cubo menos 3. E fazendo a distributiva desses termos, a gente volta na expressão que a gente queria fatorar. E por fim, a fatoração por agrupamento. Então, a gente tem que 3 vezes a mais 3 vezes b mais a vezes x mais b vezes x. Se a gente reparar, o 3 se repete no a e b e o x se repete no a e b. Então, a gente coloca esse termo em evidência. Então, a gente coloca 3 vezes a soma dos elementos que ele aparece, então a mais b, mais x em evidência, vezes a soma dos termos em que ele aparece, que é a mais b. Aí, se vocês repararem, dá para agrupar mais uma vez, porque o a mais b se repete. Então, como que a gente faz isso? A gente copia o a mais b e soma os termos em que ele aparece, que é 3 mais x. E assim a gente faz a fatoração por agrupamento. Aí vocês resolvam o exercício 3, que é um exercício justamente para vocês treinarem a fatoração. Agora a gente vai para o último tema da nossa aula, que é simplificação de frações algébricas. Para fazer a simplificação, a gente vai usar intensamente a fatoração. Vejamos os exemplos.
Primeiro, x mais 3 sobre x ao quadrado mais 6x mais 9. Podemos reparar que a expressão do denominador pode ser fatorada usando o quadrado de dois termos. Ao reescrever, fica x mais 3 sobre x mais 3 ao quadrado. Também podemos reescrever esse x mais 3 ao quadrado do denominador como x mais 3 vezes x mais 3. Ao fazer isso, podemos simplificar o x mais 3 de cima com o x mais 3 de baixo, sobrando então 1 sobre x mais 3. No segundo exemplo, m menos 5 sobre m ao quadrado menos 25. Podemos reparar que a expressão do denominador pode ser fatorada usando o produto da soma pela diferença. Então, temos ao reescrever que fica m menos 5 sobre m mais 5 vezes m menos 5. Como é um produto no denominador e o m menos 5 aparece em cima e embaixo, podemos simplificá-lo, ficando então 1 sobre m mais 5. No terceiro exemplo, temos x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Podemos reparar na expressão do numerador, que é a de cima, que ela pode ser fatorada usando o produto da soma pela diferença. E reescrevendo, temos que x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Como é um produto que está em cima e o x menos 1 aparece em cima e embaixo, podemos simplificá-lo, ficando então x mais 1 sobre 1. Como o x mais 1 sobre 1 e o 1 está no denominador, não precisamos manter esse 1, porque é a mesma coisa de você estar falando que você está tirando 8 pedaços de uma pizza inteira. Ou seja, você está pegando a pizza inteira. Então, você não precisa representar porque você está mostrando um número inteiro. E, por fim, um último exemplo, temos que m ao quadrado menos 11m mais 18 sobre 2m menos 4. A expressão do numerador, que é a de cima, pode ser fatorada usando o produto da soma pela diferença, ficando m menos 2 vezes m menos 9. E a expressão de baixo pode ser agrupada, então fica 2 vezes m menos 2. E como temos um produto em cima, podemos simplificar esse m menos 2 que aparece em cima e embaixo, restando o m menos 9 sobre 2. Então, a aula termina por aqui. Façam um exemplo 4, o exercício 4, e curtam esse vídeo, compartilhem.